A graça e paz, amados, mais uma vez reunidos, hoje num cenário diferente e convidados especiais. Por enquanto. Por enquanto. É muito manso, gente. Estamos hoje reunidos aqui no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para a gente fazer a nossa prosa sobre a pregação do último domingo. Isso. Tudo bom, pastor Heber? Tudo bem, graças a Deus. Bom, seja muito bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado. Voltando ao meu lugar, viu? Ah, é verdade, verdade. Na última Estávamos em lados opostos da última vez. Verdade, na última vez estávamos em lados opostos. Mais uma vez agora, para meditar sobre a pregação que o senhor fez no último domingo, pastor, é intitulada O Discípulo e Sua Experiência de Salvação. Muitos pontos importantes a ser levantado hoje, hein, pastor? Eu acho que o tempo do vídeo vai ser curto para se levantar. Temos perguntas também, graças a Deus. Muito bom. E vai ser uma bênção. O texto escolhido pelo pastor foi Atos, capítulo 8, do 26 até o 40. Para agilizar o vídeo, faremos a leitura do 26 até o 31 e depois a leitura do verso 35, que é onde a pregação ficou mais concentrada. É isso, né, pastor? É isso. Tá bom, vamos lá. Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Felipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Verso 35. Então Felipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Esse foi o texto selecionado pelo senhor pastor para poder pregar sobre o discípulo e a sua experiência de salvação. Na introdução, o senhor colocou duas verdades que são absolutas em relação àqueles que vão receber o Evangelho. Primeiro, que eles estão mortos espiritualmente. E segundo, que o Deus desse século cegou-os para o entendimento. Como pregar para eles, pastor? Nossa função é apenas comunicar. Obviamente que a gente sabe que já que estão mortos, já que estão cegos, alguém tem que revivê-los, alguém tem que dar olhos para que eles possam enxergar ali verdadeiramente. E quem faz isso é o Espírito. A nossa missão é unicamente transmitir a palavra. O Espírito, ele trabalha na vida dessas pessoas, preparando para que quando nós chegarmos, essa palavra possa sim ter um impacto. Mas não porque eu estou dizendo, mas é porque o Espírito já preparou e o que eu vou falar vai cair certinho no coração dessa pessoa. No final da introdução, o senhor colocou uma frase importantíssima dentro da estrutura de pregação do senhor, que é a seguinte: o verdadeiro discípulo de Cristo tem a sua experiência de salvação. Então o senhor deu entrada nos textos das três divisões. Eu vou colocar a primeira agora. Foram três verbos que o senhor estabeleceu aqui. O primeiro verbo foi desejo de conhecimento de Deus. É possível um discípulo de Jesus não ter sede de conhecer a Deus? Ele é um discípulo saudável caso haja ausência dessa fome ou sede, pastor? Infelizmente é uma realidade de alguns que se dizem cristãos não ter essa sede da palavra. No entanto, isso não está certo. Porque se nós estamos buscando seguir a Jesus, conhecer mais a respeito de Jesus, nós temos que nos esforçar para conhecer a respeito de Deus, da sua palavra, do seu propósito. E o cristão verdadeiro, aquele que segue a Cristo verdadeiramente, ele tem que ter essa curiosidade, esse desejo e de buscar cada vez mais o conhecimento da palavra. Aquele que não busca, infelizmente, ainda está num processo de chegar a uma maturidade como cristão. Porque o verdadeiro cristão, ele tem sede, ele busca o conhecimento da palavra. Outra coisa que deixou bem claro ainda nesse tópico, pastor, é que não basta ter a Bíblia na mão, mas que é necessário conhecer a sua revelação. O que o senhor poderia acrescentar nesse sentido de como conhecer a revelação? Na pregação o senhor falou até de pedir auxílio a outros irmãos,
De que maneira nós podemos fazer isso na prática, no dia a dia? O nosso conhecimento a respeito de qualquer coisa, ele vai indo aos poucos. Nós vamos nos aprofundando cada vez mais no conhecimento. Nós começamos com pequenas porções, com pequenas coisas, depois nós vamos aprofundando a respeito daquelas verdades. É assim que acontece em toda a nossa alfabetização. A gente começa pequenininho, depois vai vindo mais conteúdos, buscando mais conteúdos. Então, da mesma forma, nós precisamos conhecer a palavra. E o processo desse conhecimento, ele vem por você estar agregando a cada dia, a cada momento, mais informações desse conhecimento. Aí sim, você vai chegar ao pleno conhecimento. Tem pessoas que realmente conhecem a Bíblia, né, a respeito das histórias que a Bíblia narra. Mas infelizmente não conhece o conteúdo maior que ela quer passar para as nossas vidas, que diz respeito à revelação de Deus, ao plano de redenção de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas como um padrão. E existem várias formas de se chegar a esse conhecimento. Bem, no segundo ponto, pastor, foi o verbo depender. Me chamou demais a atenção isso, porque a gente vive uma época hoje, pastor, em que é tipo aquele vocalista que larga a banda, sabe? Eu vou fazer carreira solo. Sim. Dá para ser um crente carreira solo, pastor? É possível? Não dá, pode ser até um crente, né? Mas um discípulo de Cristo, porque muitas pessoas se denominam crente, porque creem em alguma coisa. Agora, discípulo de Cristo não tem como estar caminhando sozinho. Primeiro, tem que caminhar com Cristo. Segundo, tem que caminhar com os outros discípulos dele. Jesus, ele sempre agregou pessoas, e a intenção dele para conosco é que nós estejamos agregando outras pessoas, de forma que nós somos ali, nós precisamos depender uns dos outros, depender de Cristo e depender uns dos outros para que a gente venha crescer e a gente venha se tornar um discípulo saudável. Se você andar sozinho, você vai ser raquítico, né? Ou seja, você vai ter muitas necessidades a serem preenchidas. E nós só vamos conseguir ser preenchidos quando nós estamos juntos, porque um auxilia o outro, e é claro que a palavra de Deus mesmo diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali ordena a bênção para a vida dessas pessoas. É preciso estar junto, é preciso buscar essa dependência tanto de Deus quanto dos irmãos também. Não tem como fazer carreira solo como um discípulo de Cristo. Então, amados, repetindo, vamos frisar muito essa parte. Não tem crente, não tem discípulo de Cristo carreira solo. Tem que andar com Cristo e andar com os irmãos. E no terceiro verbo, pastor, que o senhor destacou, primeiro foi conhecer. O segundo verbo, depender. E o terceiro verbo, eu creio que é universal, assim como os anteriores, mas esse eu acho que é uma necessidade do crente de verdade, do discípulo de Jesus, que é buscar agradar a Deus. Agora, pastor, como é que eu vou agradar a um Deus que eu não conheço? Como é que eu vou agradar a um Deus cujo eu não tenho a dependência? As coisas vão se entrelaçando, mostrando que uma é dependente da outra. Como agradar a um Deus que eu não conheço, pastor? Não tem como. Não tem como agradar. Muitas vezes a gente tem dificuldade até de agradar quem a gente conhece. Pessoas que estão no nosso convívio, né, estão ao nosso lado, a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a Deus, é da mesma forma. Por isso é que nós precisamos buscar mais esse Deus e conhecer mais a Ele, porque Ele se revela. Quando nós buscamos o conhecimento dEle, nós vamos saber o que Ele é, o que Ele deseja de nós. E aí sim nós vamos agradar Ele como Ele deseja ser agradado. Vamos lembrar aqui que Ele é o nosso Deus. E antigamente, quando nós não éramos salvos, por isso que isso é uma experiência daquele que é salvo, nós agradávamos ali ao Deus desse século. Nós agradávamos ali também aos desejos do nosso coração, porque a gente se achava. A gente achava que nós éramos senhores, mas a partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, nós conhecemos quem é o verdadeiro Senhor e o bom Senhor. E é claro que se Ele é bom, se Ele é maravilhoso, Ele é o único, nós devemos buscar agradar a Ele. Porque agradando a Deus, nós vamos crescer, nós vamos nos tornar pessoas maduras e nós vamos usufruir de toda essa maturidade que vem por agradarmos a Deus verdadeiramente. Então nós precisamos, como discípulos de Cristo, buscar sim agradar a Deus em tudo. A ênfase do Senhor na palavra discípulo me mostra de maneira muito clara que esses 3 verbos só podem ser praticados por discípulos. Exatamente. O não discípulo não vai conseguir praticar esses 3 verbos. Partindo para a parte da conclusão, pastor, o Senhor afirmou que Jesus tem chamado a muitos para serem seus discípulos, oferecendo a salvação eterna.
Como discípulo de Cristo, pastor, nós temos a função de pregar o evangelho a outros. Eu tenho uma certa preocupação, pastor, de que maneira que eu apresento esse evangelho a outros sem querer adaptar o evangelho ao gosto do ouvinte? Como que a gente faz isso, pastor? Sem distorcer o evangelho. Então, por isso que vem a grande questão, os três verbos estão realmente interligados ali, né? Porque isso faz parte da nossa experiência de salvação. Você não pode comunicar a uma pessoa uma verdade que você não conhece. Então você precisa aprofundar nessa verdade. A outra coisa é a questão da dependência. Você não pode apresentar ou pedir para alguém depender de alguém que você mesmo não depende. Então você precisa ser o modelo dessa dependência. E é claro, você não pode falar para a pessoa agradar a Deus se você não agrada. Então está ali a grande questão do nosso testemunho. E esse testemunho, ele bater com aquilo que a gente comunica às pessoas. Porque não basta falar. Porque existem muitas ideologias, muitas filosofias por aí que é comunicada, mas elas não dizem respeito às verdades de Deus. E essas verdades, elas precisam ser experimentadas por nós. Então nós vamos conseguir, sim, trazer um evangelho verdadeiro a partir do momento em que nós fazemos, né, esse link, né, daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo. E daquilo que aquela pessoa também precisa ouvir e precisa conhecer e precisa praticar. O apóstolo Paulo, ele é bem claro nisso. Ele diz para os seus ouvintes: sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, essa é a verdade que nós temos que transmitir às pessoas. Uma verdade que elas podem praticar, mas que nós também estamos praticando. Aí nós seremos verdadeiros naquilo que estamos comunicando. Para a reflexão, pastor, mais uma vez foi enfatizado a necessidade da sua experiência de salvação, a ideia de que todo discípulo tem uma experiência de salvação. E ficaram as perguntas que o senhor colocou na própria reflexão. Qual a sua experiência de vida e de salvação? Você pode falar um pouquinho da do Senhor, pastor, para nós? Então, a minha experiência de salvação, ela vem desde quando foi apresentado, né, a mim, aos meus irmãos, por exemplo, a questão da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, quando a gente era criança ainda. Então nós tivemos ali a experiência de conhecer a Cristo. Posteriormente, é claro, né, vindo de uma família cristã, nós também vivemos dentro dessa dependência de Deus. E isso foi acompanhando toda a minha vida. E é claro que diante disso surgiu o grande desejo de querer agradar a Deus em tudo. E é por isso que desde pequeno eu já tinha uma tendência, até nas minhas brincadeiras, de ser pastor. Porque Deus já estava me direcionando, né, para essa questão assim, e eu queria realmente agradar a Deus de alguma forma, e Ele me direcionou para ser pastor, para agradar a Ele. Obrigado por compartilhar, pastor. Fiquei curioso quanto a isso. Está chegada a hora, pastor, das perguntas. Perguntas, vamos Temos lá. 3 perguntas hoje. Olha 3. Só. A primeira pergunta, pastor. Todo discípulo de Cristo tem que ter uma experiência de salvação, pastor? Sim. Se nós estamos, né, vivendo uma novidade de vida, é uma novidade de vida com experiência. E se você não experimenta nada, né, nessa nova vida, você está vivendo as suas experiências da velha vida. Então todo cristão, todo discípulo de Cristo, ele precisa ter experiências. Nós deixamos claro aqui 3. Mas são várias experiências, mas tem que ter experiência. Experiência com Deus, experiência, né, de uma nova vida, experiência também, né, da nossa missão no mundo. Nós temos vários, né, campos de experiências de conversão, de salvação. Então, o discípulo de Cristo precisa experimentar elas. Pergunta número 2. Há claramente um desafio para a evangelização, uma vez que estão mortos espiritualmente e foram cegados pelo príncipe deste mundo. Como proceder na evangelização, pastor? Como pregar ciente que está pregando para mortos e ciente que você está querendo mostrar coisas para cegos? Como fazer, pastor? Levar, né, o evangelho é a ordem que Jesus nos deu. E ele diz que nós devemos ir por todo mundo e levar esse evangelho. Então, indo por todo mundo, levando esse evangelho, a gente não vai poder escolher. Então nós temos que levar aquilo, né, que faz parte também da nossa experiência de salvação. Né? Levar conhecimento, levar dependência, levar a forma como se agradar a Deus, para que as pessoas possam compreender que existe uma nova vida, uma nova proposta, né, para a vida delas. E é claro que nós vamos encontrar vários tipos de pessoas. Só que a nossa mensagem ela tem que ser focada dentro daquilo que é o anúncio do Evangelho.
né? Temos que comunicar o Evangelho. O Evangelho é universal, ele é para todas as pessoas, em todos os lugares, então nós devemos levar a palavra. Então nós devemos também ter a consciência que nós somos apenas instrumentos. Quem vai operar na vida das pessoas é o Espírito. Terceira pergunta é mais um comentário, um grifo na pregação do Senhor, pastor. A negligência desses três verbos, conhecer, depender e agradar, vai nos fazer ser cristãos que na hora da dificuldade não consegue buscar diretamente ao Senhor e sempre pede ajuda aos irmãos, ou seja, não consegue ter maturidade. Eu acho que a questão está aí justamente na questão de maturidade. Uma pessoa, quando ela não tem maturidade, então ela não sabe por onde buscar, aonde buscar. E quando ela tem maturidade é porque ela passou por algumas experiências. O grande problema é a falta de maturidade, que faz com que a pessoa vai ali recorrer a outros e ela mesma não vai buscar. Não tem problema nenhum, Júlio, a gente recorrer a outras pessoas para nos ajudar. A palavra de Deus diz que nós devemos suportar, ser suporte uns dos outros. Sim. Mas nós precisamos desenvolver a nossa caminhada com maturidade. E essa maturidade nos dá acesso a Deus e nós podemos falar com Ele. E Ele com certeza vai nos responder. Então falta um pouquinho de maturidade para poder ter esse desempenho, né, de chegar e conversar com Deus, a própria pessoa. Qual a intenção do coração do Senhor? Qual a resposta que o Senhor espera de todos aqueles que acompanharam a pregação do Senhor no último domingo? O que o Senhor quer que nós façamos em resposta em termos de ação? Então a minha proposta, né, nesse sermão, na verdade, é o primeiro de uma série. E que é focar justamente a questão do discípulo. Você tem que conhecer e prosseguir a conhecer, conhecendo a Deus. Você tem que depender e continuar dependendo dEle. Você tem que agradar e buscar sempre agradar a Deus. Então, o que eu espero é que a gente se conscientize realmente da questão das nossas experiências de salvação. Até quando Cristo vir nos buscar, nós temos aí várias experiências, né, a serem contempladas, né, e desenvolvidas na nossa vida. Então eu espero que cada um tenha essa consciência e que busque essas experiências de salvação no decorrer da sua caminhada. Encerramos por aqui, você fica com essa bela imagem que nós podemos contemplar aqui do Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.